Fala galera, Deus abençoe, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou o Natan e é com muita alegria que eu te recebo. Já se inscreve aqui nesse canal, pelo amor de Deus, para você ficar atento a todas as notificações e vídeos que a gente vai postar. Hoje o nosso tema é muito especial, presta atenção. Eu vou falar hoje das 3 fases na caminhada com Deus. Quero dizer de início que todo mundo passa por essas 3 fases. Isso não é uma coisa que é para uns ou para outros. Todo mundo passa por isso. Poderia dizer que isso é princípio básico para todo aquele que segue Jesus Cristo. As 3 fases são, vamos começar. Primeiro, todo mundo que começa a seguir Jesus é perseguido. A primeira fase é perseguição. A perseguição é fundamento necessário para aquele que quer seguir a Jesus Cristo. A Bíblia diz, em João capítulo 15, versículo 20, o servo não é maior que o seu Senhor. Se perseguiram Jesus, com certeza, claro que vão perseguir a nós também. E também tem uma passagem bíblica, quero ler para vocês aqui, de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que diz assim: pois todos aqueles que quiserem seguir piedosamente a Jesus Cristo deverão sofrer as perseguições. Olha o que São Paulo está dizendo a Timóteo, que aquele que quiser seguir Jesus de verdade vai ter que ser perseguido. E é isso que vai acontecer com você. As pessoas vão te chamar de louco, de fanático, de bitolado, e você vai ter que suportar essa perseguição com paciência, porque essa é a primeira fase na caminhada com Deus. Todo mundo passa isso, todo mundo sofre isso, não tem como você fugir. O que você precisa, como Jesus, é manter-se firme, obediente e, se necessário for, até a morte e morte de cruz. A perseguição é fator tão fundamental que a igreja chama isso de martírio branco, que é o martírio, como diz São Gregório Magno, da paciência. Tem uma frase dele que é muito bonita, que ele diz assim, muitos cristãos foram mártires por conta da espada, perderam a cabeça, como São Paulo, como São Pedro que foi crucificado. Mas muitos, e principalmente nos dias de hoje, serão mártires pela paciência. Quando a gente for perseguido, essa paciência que Cristo nos ensinou é o que nos vai manter firme na primeira fase da caminhada com Deus. A segunda fase da caminhada com Deus é quando você começa a ser admirado. É muito lindo quando as pessoas que a princípio te perseguiam e diziam que tudo aquilo que você tinha era fogo de palha, percebem que você perseverou. Elas já não te veem mais como aquele perseguido, bitolado e fanático. Não, elas começam a te admirar. De longe, o orgulho delas impede elas de vir até você, mas elas começam a vir até você de forma muito discreta, dizendo, reza por mim, coloca o meu marido na sua intenção, coloca a minha filha, ou coloca o meu namoro. É quando você então começa na segunda fase ser admirado. É claro, não é simplesmente para que olhem para nós, porque nós somos representantes de uma pessoa que é Jesus, mas é necessário que as pessoas comecem a admirar você, e é isso que vai acontecer. Se você for fiel à primeira fase, que é a fase da perseguição, e se manter firme até o final, você na segunda fase começará a ser admirado. A terceira fase na caminhada com Deus é a fase, podemos dizer, mais gloriosa, assim, que é quando você começa a ser seguido. Sabe aquilo que São Paulo diz para os seus discípulos? Aqueles que quiserem seguir a Cristo podem me imitar, porque eu sou um perfeito imitador de Jesus Cristo. É quando vai acontecer aquilo que também Jesus disse: ide fazer discípulos entre todas as nações. Quando você estiver sendo seguido pelas pessoas, que a sua vida for testemunho para outras, significa que você chegou na terceira fase da caminhada com Deus. E é normal que isso aconteça. Todo mundo que progride espiritualmente começa a aderir seguidores, não para si simplesmente, mas para aquele que nos chamou, que é Jesus. É onde a gente vai cumprindo o que Jesus falou, fazendo discípulos, disseminando o evangelho, para que o nome de Jesus seja cada vez mais conhecido. Presta atenção no que eu vou te falar. Não tem como fugir dessas 3 fases. Não tem como você começar a caminhada hoje e já começar a ser seguido de verdade e produzir frutos. Não, tem que passar pela fase da perseguição, da admiração, para chegar na fase dos segmentos. Assim acontece com todo homem de Deus, com toda mulher de Deus. Eu já escutei sobre essas 3 frases um pregador chamado Oscar Locão falar sobre ela. Eu já escutei o Monsenhor Jonas Abib falar dessas 3 fases, porque é assim que acontece com todo mundo. Até conosco, da Colo de Deus, a gente sabe que, a princípio, perseguição. A princípio, loucos, malucos, protestantes,
como disseram muito de nós. Mas nós permanecemos, mostramos que somos católicos de verdade, que somos fiéis à igreja, ao Papa e queremos levar o evangelho a sério. Depois começaram a nos admirar, olhando para os nossos vídeos no YouTube, ou adoração na nossa casa, aquela perseguição inicial virou uma certa admiração, vamos assim dizer. E quando viram que nós permanecemos de verdade, começamos a ser seguidos. É por isso que a Colo de Deus hoje, e eu falo da Colo de Deus porque é a minha comunidade, tem mais de 1000 vocacionados. Já alcançou milhões de pessoas, não é milhares, é milhões de pessoas só pelas redes sociais. Pelo YouTube, mais de 145 milhões. Você tem ideia do que é isso? A gente já alcançou mais de 100 países no mundo inteiro com as nossas canções. E é assim que vai acontecer com você. No começo, o patinho feio e perseguido. Depois, o menino de Deus, que é preciso respeitar. Mas logo mais, o discípulo de Jesus, que precisa ser seguido. Parabéns! Essas são as 3 fases na caminhada com Deus. Espero que você tenha se encontrado em alguma delas, porque eu acredito que você está em uma das fases. E esse é o objetivo desse vídeo, que você se encontre, mas para que não você seja glorificado, mas que o nome dele seja elevado. Não se esquece, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, o sininho, porque é muito importante, tá bom? Então você compartilha também esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele pode edificar a vida de muitas pessoas. Eu conto com você, tamo junto, é nóis.